aqui o falar a respeito aqui do resumo do livro de orientação e prática de projetos de ensino fundamental. Professora Eliana Schiavone Delchiaro. Unidade 1. Unip. Polo Colatina no Espírito Santo. Dia 10/8/2020, 14 horas e 37 minutos. Essa disciplina caracteriza-se por articular teoria e prática, no que diz respeito ao cotidiano das escolas do ensino fundamental. O estágio de observação e a participação nas práticas educativas possibilitarão uma compreensão da escola e do nosso cenário, relacionando-os às teorias educacionais. Os objetivos dessa disciplina é possibilitar a articulação do ensino, da pesquisa, na produção do conhecimento e na prática educativa. Permitir que os acadêmicos observem, registrem, elaborem diagnósticos e reflitam sobre o contexto da prática pedagógica, associando aos conhecimentos estudados ao longo do curso. Buscar compreensão entre o que é observar e como observar a prática docente do 1º ao 5º ano. Ter compreensão com a ética de atuação profissional e com a importância da profissão para a sociedade. Entender a intencionalidade do ato educativo e suas ligações com o saber pedagógico. Elaborar, executar e avaliar planos de ação pedagógica que expresse o processo de planejamento desenvolvido em cada área do conhecimento. Elaborar e desenvolver projetos com foco nas disciplinas de História e Geografia. A unidade 1 é apresentado o conceito de docência, a atuação do acadêmico nos estágios de observação, os seus desafios e dificuldades. Valorizando a constituição de um professor reflexivo. Diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, resolução número 4, de 13/7/2010, e ao lado, elencar os objetivos do ensino fundamental, comentando algumas concepções imprescindíveis como criança, currículo e aprendizagem. Na unidade 2, tem como proposta discutir a organização curricular e as diferentes modalidades organizativas do tempo didático. São apresentados os conceitos de atividades permanentes, sequências didáticas e metodologias de projetos. A ênfase dessa unidade é conceituar projetos, esclarecer suas etapas, desenvolvimento e avaliação. Na unidade 3, expõe a fundamentação dos eixos metodológicos das disciplinas de História e Geografia, escolhida para exemplificar como se pode abordar a interdisciplinaridade através da metodologia de projetos. São explicitados os conteúdos e a organização curricular dessas disciplinas, tendo em vista os estudos de alguns teóricos. Em continuidade, são apresentadas algumas atividades que poderão ser inspiradoras na elaboração de projetos ou outras possibilidades de ensino e aprendizagem no ensino fundamental do 1º ao 5º ano. A disciplina Orientação e Prática de Projetos do Ensino Fundamental tem como objetivo constituir-se em campo de conhecimento que se produz na interação entre a formação inicial, a universidade e a instituição escolar. Em outras palavras, o estágio é uma articulação entre o currículo do curso de pedagogia e a realidade escolar, problematizando-as, compreendendo suas raízes, oferecendo assim condições para que os acadêmicos possam constituir suas identidades como futuros professores. O estágio é um momento de encontro entre o estagiário e a escola, um campo social de prática que se constitui no espaço de sentimentos e vivências de situações de aprendizagens revestidas de lembranças e histórias que representam questões importantes na formação dos futuros docentes. Os estágios são campos de conhecimento, de pesquisa e, sobretudo, oportunidade fundamental que irão contribuir para uma vivência de práticas em sistemas de ensino, valorizando os professores como profissionais autônomos, profissionais críticos, profissionais reflexivos, capazes de transformar a sociedade. A aprendizagem não acontece isolada. Todo o processo de aprender acontece em grupo. Madalena Freire, 2004, página 22, diz que o grande desafio que devemos levantar é empregar toda a energia, empregar toda a força no acompanhamento dos educadores que estão na escola, que têm a missão e a função consagrada de mudar, transformar e marcar o mundo.
O estágio é para a gente observar como os alunos são, para avaliar a nossa capacidade de observar a sala de aula e transformar essa observação em um relatório. A escola tem tantos problemas, não vejo como ajudar. Sendo estagiário, a gente nem é aluno e nem é professor. Temos a impressão de que os alunos nos olham diferente. Eles têm mais liberdade conosco. Como serei recebido na escola em que eu vou estagiar? Será? Como que você vai ser? O Conselho Nacional de Educação está vinculado ao Ministério da Educação, por onde são criadas normas que alcançam todos os sistemas de ensino. Aqui tem as diretrizes que têm força de lei em todo o território nacional. Além das diretrizes, tem os sistemas de ensino que poderão ter normas complementares ou adicionais, inclusive na forma de diretrizes. Os órgãos do Poder Executivo podem publicar parâmetros, orientações e propostas curriculares. BISO 2009. O estudante de pedagogia trabalhará com um repertório de informações e habilidades composto por pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos, cuja consolidação será proporcionada no exercício da profissão e fundamentam-se em princípios de interdisciplinaridade, contextualização, democratização, pertinência e relevância social, ética e sensibilidade afetiva e estética. Parágrafo único para a formação do licenciado em pedagogia é central. O conhecimento da escola como organização complexa que tem a função de promover a educação para e na cidadania, a pesquisa, a análise e a aplicação dos resultados de investigações de interesse da área educacional. Terceiro, a participação na gestão de processos educativos e na organização e funcionamento de sistemas e instituições de ensino. As diretrizes curriculares para o curso de pedagogia aplicam-se ao exercício da docência na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, nos cursos de ensino médio, na modalidade normal, e em cursos de educação profissional, na área de serviços e apoio escolar, bem como em outras áreas nas quais sejam previstas conhecimentos pedagógicos. Compreende-se a docência como ação educativa e processo pedagógico metódico e intencional, construído em relações sociais, étnico-raciais e produtivas, as quais influenciam conceitos, princípios e objetivos da pedagogia, desenvolvendo-se a articulação entre conhecimentos científicos e culturais, valores éticos e estéticos inerentes a processos de aprendizagem, de socialização e construção do conhecimento no âmbito do diálogo entre diferentes visões de mundo. Professor no contexto teórico, prático e reflexivo. O curso deve enfatizar a aquisição de uma bagagem cultural, de orientação filosófica, histórica, política e social, de modo que o pedagogo possa desenvolver capacidade crítica e reflexiva sobre a sua prática. Verifique-se a indicação de formação de um professor que, além de compreender o seu campo de atuação, possa interferir nesse campo, através de ações concretas que envolvam o planejamento, a execução e avaliação das atividades educativas. A licenciatura de graduação plena será efetivada mediante a integração no mínimo de 2.800 horas, nas quais a articulação teórica prática garanta, nos termos dos seus projetos pedagógicos, as seguintes dimensões dos componentes comuns. 1. 400 horas de prática como componente curricular vivenciadas ao longo do curso. 2. 400 horas de estágio curricular supervisionado a partir do início da segunda metade do curso. 3. 1.800 horas de aulas para os conteúdos curriculares de natureza científico-cultural. 5. 4. 200 horas para outras formas de atividades acadêmicos, científicos, culturais. A formação de professor ela é contínua. Nunca você vai parar de estudar. Como diz Mizukami, em 2004, ele amplia o conceito da formação inicial como um conjunto de conhecimentos formais adquiridos na universidade e suficientes para o exercício da profissão.
A escola, ela é uma instituição social e uma organização de trabalho. É o local adequado para uma formação no seu locus, onde os acadêmicos poderão recuperar a teoria aprendida e perceber o quanto dominam ou não essa teoria aprendida. O estagiário, para algumas instituições, representa alguém que vai enxergar as deficiências e as dificuldades que nem sempre são assumidas pela equipe escolar. É sugerido pela universidade que o estagiário se beneficie de todas as situações para treinar o seu olhar, analisando cada detalhe, desde o atendimento até a forma como a escola está organizada fisicamente, a limpeza da escola, as marcas das produções das crianças, os cartazes que denunciam participação ou não da comunidade, o controle da disciplina expresso nos cartazes fixados nos murais das classes e dos corredores da escola. Estes são elementos que explicitam as concepções da escola e suas escolhas. A reflexão do futuro professor não pode ser uma ação individual, exclusiva e restrita. A reflexão do futuro professor precisa ser problematizada com suportes teóricos, com discussões em grupos e levar em consideração outros desdobramentos e possibilidades que influenciam a prática docente, tais como a estrutura da escola, as condições de trabalho da escola, as políticas de formação docente, as jornadas do professor, entre outros. Devemos discutir com os estagiários durante o período de permanência na escola os documentos, que é o plano escolar, o projeto político-pedagógico, a organização curricular, os planos de aula, os planos de utilização dos recursos financeiros, os registros das discussões dos horários coletivos, que muito contribuirão para o entendimento do processo educativo como um todo. Eles são a história, eles são a memória, eles são a vida da escola. As observações e experiências do estagiário nas instituições devem ser registradas, o que podemos chamar de registro da prática observada, o registro das atividades que serão acompanhadas, que no primeiro momento apresentam a narração dos fatos. Narra os fatos no primeiro momento. A descrição dos acontecimentos na sala de aula, na escola, a partir das observações feitas. Mais à frente, distanciados da situação vivenciada, espera-se que esses registros se transformem em reflexões contextualizadas à luz dos conhecimentos adquiridos e das discussões realizadas nas oficinas, nos seminários, das práticas na universidade e nos fóruns de discussão. Com relação ao registro, trataremos com especial cuidado desse tema no subitem 2.3, pois ele constitui um importante instrumento pedagógico do professor. O educador é leitor no sentido amplo, aquele que lê a realidade, os outros e a si próprio, interpretando, buscando seus significados. O escritor que registra seu fazer pedagógico, questionando-o, perguntando-se sobre as hipóteses do seu pensar. Este aprendizado do registro é o mais poderoso instrumento da consciência pedagógica e política do educador, pois quando registramos, tentamos guardar, tentamos aprender fragmentos do tempo vivido que nos é significativo para mantê-lo vivo em nós, não somente com as lembranças, mas com o registro de parte de nossa história, da nossa memória. Através destes registros, construímos nossa memória pessoal e coletiva e fazemos história. Freire, 1996, página 6. Modalidades de estágios. 2. Mais comuns, que são aprendizagem pela observação e imitação e aprendizagem pela instrumentalização. Aprendizagem pela observação e imitação. Os alunos também aprendem com seus professores, observando os professores, imitando os professores. Podemos dizer que bons modelos são inspiradores, sim. Convidamos você a pensar nos bons professores que teve ao longo da sua vida estudantil. Os professores que marcam a nossa vida são aqueles que são agentes de transformação pessoal e social na vida dos alunos. A aprendizagem pela imitação tem sido chamada por alguns autores de artesanal, pois é caracterizada por um modo tradicional da atuação docente, tendo como fundamento considerar a realidade do ensino imutável, que não muda,
e a também realidade da escola. Nesse sentido, os modelos são consagrados, considerados eficientes e reproduzidos. A escola tradicional pode ser limitada se não for acompanhada de uma recriação e reflexão. Em outras palavras, o estágio que tem por objetivo tão somente a observação e a imitação irá formar um professor incapaz de refletir e pensar sobre sua prática de uma forma mais crítica, fundamentada teoricamente. Madalena Freire, no seu livro de 2008, ela diz que aprender envolve a introjeção de modelos mediados pela cópia e pela imitação. A autora Madalena Freire esclarece que nunca partimos do nada. Não existe ação educativa que não prescinda de modelos, parâmetros. Isso é válido para um primeiro movimento. Como Madalena Freire diz, espera-se que o aprendiz avança e possa recriar. Segundo Madalena Freire, 2008, na página 73 do seu livro, a imitação é um dos movimentos no processo de aprendizagem. Os modelos são parâmetros de imitação reprodutiva no primeiro movimento, de representação, e no segundo movimento é somente uma recriação, e no terceiro movimento ele é um movimento. Concepção de educação tem uma visão do que é conhecer, aprender e ensinar. Para cada uma, portanto, há uma concepção também de função da imitação e da cópia. Madalena Freire. Outra concepção de educação, a democrática, que o objetivo do educador é partir do primeiro movimento, na qual um momento de reprodução, uma cópia fiel do modelo. O ensinar do coordenador pedagógico deve levar à conquista da recriação do modelo, num terceiro movimento. Neste, o educando se dá conta da transposição que fazia antes e inicia o processo de descolamento do modelo que ele teve. Aprender é superar modelos, recriando esses modelos e, ao mesmo tempo, construindo o seu próprio modelo. Na superação que se constitui num longo e permanente processo de aprendizagem de imitação, copiando, representando, para depois recriar. Madalena Freire. Entendemos que a imitação, a cópia através de um modelo, é uma etapa do processo de aprendizagem, que é superar, recriar e avançar para novos desdobramentos. É o que espera neste exercício da reflexão na ação. Olha, o modelo de estágio pela imitação pode ser uma prática até interessante, desde que for acompanhada com uma análise crítica, fundamentada teoricamente. Quando formos passar um trabalho para um aluno, nós devemos conversar com os alunos, fazer perguntas, interagir com ele. Por exemplo, do lixo, né? Dar um filme como proposta, um filme que tenha um lado motivador para a abertura do tema. Será que essa aula, o professor tem que pensar, será que essa aula realmente é um projeto maior, é um projeto bom e da escola? As crianças manifestaram interesse pelo tema? Será que quando eu falei sobre o tema para as crianças, elas interagiram comigo e falaram assim, nossa, que interessante, vamos procurar figuras, vamos olhar na internet, vamos pesquisar, não sabia disso. O professor considerou os conhecimentos prévios de seus alunos sobre o tema? Será que eu, como professor, como pedagogo, eu olhei para os meus alunos e eu vi que eles estavam assim empolgados de fazer esse trabalho, de pesquisar e de saber mais sobre isso? A comunidade na qual a escola está inserida faz um trabalho sobre o lixo? A escola está trabalhando com reciclagem? De que forma as crianças poderiam vivenciar essa situação? A pesquisa proposta será somente através da internet? Pode ser em livros, pode ser com os vizinhos, pode ser, né, com a família? Será que essa pesquisa ela se esgota com entregas dos trabalhos? Ou ela será orientada, essa pesquisa, acompanhada, sistematizada pelo professor da classe? Nós temos que ver tudo isso. Podemos falar aqui sobre Piaget e Vygotsky, com a proposta do professor em questão. O professor, será que ele está levando em conta os conhecimentos prévios dos alunos dele? Que relação o professor está fazendo aos novos conteúdos a serem trabalhados?
e os conteúdos são significativos para os alunos, para a escola? Eles funcionam? Essas atividades permitem o desenvolvimento proximal de aprendizagem dos alunos? As atividades desenvolvidas geram conflitos cognitivos dos alunos? São motivadoras? Elas estimulam os alunos, deixam-eles estimulados a querer aprender? Ajuda os alunos a buscarem outros conhecimentos? Piaget, ele tem uma proposta mais construtivista, de construção, de educação, que tem nos estudos de Jean Piaget, uma grande inspiração de Jean Piaget. Para Piaget, a criança é um sujeito ativo e participante do processo de aprendizagem. Os estudos mostram que a inteligência cumpre uma função adaptativa na medida em que permite tirar informações daquele meio, organizar as informações, compreender essas informações que estão no nosso meio. Conhecer é uma assimilação de um elemento exterior e depende das estruturas cognitivas que a criança possui. Sempre que estivermos em contato com algo novo, mobilizaremos nossas estruturas cognitivas. Contudo, ao ser lido e interpretado, Piaget sofreu críticas no sentido de que seus estudos estimulavam a proposta muito solta, admitindo uma liberdade descontrolada em sala de aula, ou uma aula baseada somente na espontaneidade. Na realidade, para a construção do conhecimento, há uma adequação da liberdade com uma mediação do professor, que é um facilitador de experiências, e o professor proporciona uma aprendizagem significativa, mais autônoma na criança. Dessa forma, o conhecimento obtido através da participação ativa do aluno é mais estimulante, tornando a informação efetivamente compreendida pelo aluno e não somente armazenada e destituída de contexto. Ensina-se o aluno a interpretar de modo que, diante de novas situações, poderá fazer uso desse raciocínio e tornar-se um sujeito apto a analisar questões culturais e sociais, formando-se, em última análise, um cidadão. Já Vygotsky, ele o quê? Vygotsky, ele fala da importância das relações sociais do aluno com seu meio histórico. Ele busca formar um aluno cidadão, criar responsabilidade social no aluno, nas crianças, desde pequenininha. Tem que criar responsabilidade nas crianças desde pequenas. Vygotsky, a interação social não é apenas facilitadora, mas a forma de promover ao aprendizado. Para Vygotsky, a fonte de aprendizagem está justamente na interação com o meio. As relações sociais constituem uma aprendizagem em si mesma, por promover a construção de sistemas simbólicos compreendidos com a linguagem propriamente dita, como também os sinais, a memorização, o pensamento abstrato, o comportamento, entre outros. Defende-se Vygotsky o diálogo como uma fonte de interação social apta a gerar o aprendizado. Vygotsky, ele considera dois níveis de desenvolvimento, que é o real e proximal. Em termos de aprendizagem, o real é aquilo que a criança já sabe fazer, e o potencial é aquilo que a criança faz dependendo de ajuda. O proximal é a distância entre os dois, o potencial e o proximal. Outra modalidade de estágio bastante frequente é o da aprendizagem de técnicas, ou seja, a instrumentalização de técnicas para executar determinadas ações. Não descartamos a importância de se conhecer possibilidades e formas de favorecimento da aprendizagem. Contudo, a formação do professor, do futuro professor, não pode se reduzir ao emprego da prática pela prática ou da técnica em si. Essa é outra postura que divide teoria e prática, reforçando a ilusão de que, na prática, a teoria é outra. Aqui, a visão se resume ao como fazer, ao desenvolvimento de habilidades para controlar a classe, ao preenchimento de planilhas, preenchimento de fichas de observação, de técnicas de atuação do futuro professor, ao repasse de atividades elaboradas por técnicos, o domínio de determinadas habilidades que contribuem para o processo educativo é necessário.
Mas o mais importante é que o futuro professor possa saber lançar mão dessas técnicas nas diferentes situações de ensino que vier a enfrentar. A técnica não pode ser um modelo pronto, como de receita de bolo, para resolver as dificuldades da profissão e do ensino. O mito das técnicas está também na instituição escolar e nas políticas dos governos. É chamada de movimento da pedagogia compensatória, presente nas formações docentes de treinamentos, que visam a apresentação de pacotes prontos de métodos e técnicas que buscam solucionar todos os problemas educacionais. Cria-se com isso a ilusão de que, com o emprego de determinadas técnicas, as dificuldades do ensino serão resolvidas. Treinamento refere-se à aquisição de conhecimento, habilidades e competências como resultado de formação profissional ou do ensino de habilidades práticas relacionadas às competências úteis e específicas. Por prática, entende-se a forma de educar institucionalizadas, métodos e conteúdos, e por ação refere-se aos sujeitos envolvidos, modos de ser de seus sujeitos, suas escolhas, suas concepções. Em outras palavras, há uma imbricação, como explica a autora, entre os sujeitos e as instituições na medida em que os sujeitos realizam suas ações nas instituições que são por elas determinadas e nelas se determinam. Os estágios fazem parte da formação inicial dos futuros professores. Profissionalização. Uma etapa de profissionalização. Essa etapa se refere à apropriação de conhecimentos teóricos e práticos, que articulados ao estágios pelas vivências em situações concretas de trabalho em diferentes realidades de ensino, adquirem um valor formativo na medida em que estimulam diferentes ações, possibilitam reflexões e permitem ultrapassar um fazer mecânico. Pimenta e Lima, 2010, defende a proposta de tornar a pesquisa um método na formação dos futuros professores durante os estágios. Isso porque a realidade vivenciada dentro da escola desencadeia a busca de novas possibilidades de transformação dos contextos, como também desenvolveria no estagiário uma postura de pesquisador, investigador, motivado pelas situações que ele estava vivendo dentro da classe, dentro daquela escola que ele está estagiando. Prática refletida, conhecendo o professor como produtor de conhecimento, não separando teoria e prática, uma vez que se espera um permanente diálogo entre o conhecimento pessoal, a ação e a busca de novos encaminhamentos. A maioria das vezes, o chão das escolas, nós não encontramos situações objetivas para constituir uma equipe reflexiva e pesquisadora, mas temos entraves aí. Às vezes são de natureza política, né? Às vezes a política entra e nós não podemos fazer muita coisa nas escolas, uma vez que a estrutura dos planos de carreira do magistério nem sempre garantem condições de trabalho e salários compatíveis com a dedicação exclusiva do professor. São também poucas as redes de ensino brasileiras que oferecem horário de trabalho coletivo, abrindo espaço para a formação continuada. Sabe-se também que há uma grande rotatividade entre o corpo docente das escolas, o que impede a criação de vínculos e uma continuidade dos trabalhos assumidos pelo grupo. Muitas formações iniciais são aligeiradas e frágeis, formando um professor sem uma base sólida de conhecimentos. E são situações que dificultam a qualidade de ensino. No entanto, não podem ser impeditivas para se pensar em forma de superar isso tudo. Precisamos de modelos de professores radical do cenário que apontam para a exigência de um professor que seja capaz de romper com os velhos modelos que a grande maioria conhece muito bem. Meros reprodutores do conhecimento, donos do saber, ou técnicos aplicadores de estratégias. Precisamos de um profissional sensível a mudanças do mundo, que saiba lidar com um novo cenário, buscando alternativas
e não se lamentando das dificuldades, porque tem muitas dificuldades. Como sabemos, são muitas. A sala de aula é uma micro-representação da sociedade. A sala de aula é uma micro-representação da sociedade. E lidar com toda a sua complexidade não é uma tarefa simples, não. Portanto, o que se espera de um professor é que ele age de forma reflexiva, reflita. Não é utilizando conhecimentos que construiu ao longo de sua vida, que consiga mediar a teoria e a prática ao lidar com os desafios e os conflitos decorrentes do exercício da sua profissão de professor. E ao refletir sobre o seu fazer docente, é imprescindível que o professor seja capaz de pensar em estratégias, intervenções para transformar a realidade. Não queremos com isso indicar o professor como o único responsável pelas mudanças na educação, não, claro que não. Mas o professor é uma figura indispensável, um intelectual transformador na educação. Para Madalena Freire, 2010, um dos pilares centrais na formação de um professor é o desenvolvimento da capacidade desse professor de reflexão. Madalena Freire diz: o ato de refletir é libertador, porque refletir instrumentaliza o educador no que ele tem mais vital, o seu pensar. Ao refletir, é fundamentado pela teoria, o professor conduz o seu pensamento para uma ação transformadora que gera um compromisso com o ato de ensinar. Madalena Freire diz que, independente da concepção teórica, a estrutura de uma aula se pauta no que ensinar, em como ensinar e no seu planejamento para ensinar. Para todas essas ações, o professor precisa se questionar antes e depois. Deve ter uma reflexão crítica do processo todo, dos resultados do processo, da participação das crianças. O registro de sua prática cotidiana obriga o professor, portanto, ao exercício de operações mentais para a construção do pensamento, do fazer instrumentalizado que exige confronto, aprofundamento, encaminhamento de intervenções daquele pensar, de reflexões. Madalena Freire, de 1996, no seu livro, diz que o espaço de apropriação do pensamento e da reflexão, que é teoria e estudo da prática, se dá no diário. É o registro da prática. O diário é o registro da prática. Você está registrando aquilo que você está vivenciando. Para o Ashwer, 93, registrar e deixar marcas que retratem uma história vivida. Essa professora nos conta que em sua atividade docente viveu dois tipos de registro, sendo um individual, sob a prática